Obrigado, pastor Maurílio. Meu amigo, podem assentar. Boa noite a todos. Deus os abençoe. Abençoe sua família. Abençoe os seus sonhos. Sejam os sonhos de Deus na sua vida. Glória a Deus. Você foi criado por um propósito. Amém? Nós fomos criados por um propósito em Cristo. Eu estou muito feliz de estar aqui, muito honrado. Pastor Maurílio, de longas datas, ele e pastor Paulo foram pais espirituais na minha vida e muito me abençoaram. Caminhamos alguns anos juntos e aprove ao Senhor nos conduzir para lugares diferentes, mas sempre no mesmo reino. E estar aqui é uma honra. Ver o Valtinho, ver ali meu amado Jorge, querido. Obrigado. E compartilhar das grandezas do Senhor. Ele é digno de toda a glória. E a palavra de Deus é a maior riqueza que nós temos. Deus é maravilhoso. Estou muito feliz porque eu sei que Jesus está aqui conosco, né? Eu sou casado com a Cristiane, nós temos 4 filhos e estamos muito felizes servindo a Deus em nome de Jesus, né? Hoje, no ministério hoje, são quase 40 igrejas, em vários lugares. Estamos trabalhando também em 4 países diferentes. Deus tem abençoado, temos uma escola de missões, temos um trabalho feito no reino de Deus, né? Está aqui o Joselito, né? Fique de pé, Joselito, meu amigo, né? Um servo de Deus. Ele veio lá da nossa igreja, lá do estado do Espírito Santo, lá de Itaoca. Temos a igreja linda lá, crescendo, rompendo, alcançando ali muitas vidas para Jesus, né? Alugamos agora um galpão, né, Zelito? Recentemente, porque a igreja ficou pequena. Glória a Deus, irmãos. Então, Deus tem abençoado, irmãos. Eu estou falando isso para glorificar o Senhor, que Deus é maravilhoso. Essa obra não é de homens, é Deus que faz, né? E Deus tem sido conhecido, o evangelho pregado, pessoas têm alcançado o perdão que há em Cristo Jesus. E esse é o motivo pelo qual nós estamos aqui, querendo compartilhar um pouco a palavra de Deus para te ajudar a viver dentro do propósito de Deus. Quando nós estamos dentro do propósito de Deus, nós vamos frutificar, vamos produzir, vamos alcançar a plenitude da vontade de Deus e a razão pela qual nós fomos criados. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus. Então, esse seminário, ele tem um título de ativação profética. Esse título, o que significa ativação profética? É ativar a pessoa naquilo pelo qual ela foi gerada por Deus. É estabelecer o propósito de Deus na sua vida. O propósito de Deus. Quando uma pessoa é ativada no propósito, ela vai viver o sobrenatural. Amém? Quando a pessoa ela é ativada na razão pela qual Deus a fez. Então, isso vai manifestar o avivamento sobrenatural, a multiplicação, porque você está vivendo no centro da vontade de Deus. Se nós estudarmos a Bíblia, vamos ver pessoas que viveram no centro da vontade de Deus e produziram muitos frutos. Eles manifestaram muitos frutos. E a ativação é quando nós entramos no centro da vontade de Deus. Esse seminário, eu espero que Deus possa te ativar. Eu peço ao Espírito Santo, a minha oração é para que você seja ativado na profecia acerca da sua vida. Por isso que é ativação profética. Todas as coisas foram criadas por meio da palavra, da profecia. Você é uma profecia de Deus, mas talvez você não esteja ativado na profecia pela qual Deus criou você. Então, por exemplo, Davi, ele foi ungido por Samuel na casa de Jessé. Quando ele foi ungido, ele foi ativado para ser rei de Israel, na razão pela qual Deus queria que ele cumprisse o seu propósito. João Batista, ele ativou Jesus no cumprimento do chamado messiânico.
Então essa ativação nos insere no propósito profético. Quando Ananias orou para Saulo, ele foi ativado, ele estava vivendo fora do propósito profético. Então a ativação profética é quando Deus levanta uma pessoa cheia do Espírito Santo para impor as mãos sobre você e te inserir na linha profética pela qual você foi criado. Então a pessoa ela é sempre ativada por alguém. O próprio Senhor Jesus foi ativado por um profeta. Então, às vezes, quando nós estamos caminhando, veja, Davi, ele foi ativado por um profeta. Eliseu foi ativado por Elias. Essa ativação, ela ocorre para você cumprir um propósito. E tudo isso já foi estabelecido. Veja, vamos começar em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1 é algo maravilhoso. Tudo que Deus criou foi criado primeiro na eternidade. Ele criou todas as coisas primeiro, na dimensão eterna. Existe uma dimensão eterna, você crê nisso? Você crê na eternidade? Então existe uma dimensão eterna, como essa que é uma dimensão temporal, existe uma dimensão que não tem tempo. Ela é eterna. Então, tudo foi criado na dimensão eterna e foi manifesto na dimensão natural. Veja bem, isso é tremendo. Nós temos primeiro, segundo, terceiro céu. Terceiro céu, a dimensão eterna. Tudo foi criado ali. Olha que coisa interessante no capítulo 1, verso 26. Também disse Deus, estão comigo? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E ali a missão do homem, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. 27. Criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. 28. Aqui tem uma chave. E Deus os abençoou. E lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Aqui fala de 3 dimensões da criação, mas nós não vamos falar disso. Você vê, Deus ele criou o homem, aonde? Na eternidade. Tudo isso que aconteceu aqui foi na eternidade. Deus criou o homem com o propósito de multiplicar, de ter domínio, de ter autoridade. Está escrito. Ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Deus é um, o homem é um. Deus é 3, o homem é 3, corpo, alma e espírito. E Deus é 7, os 7 espíritos de Deus. Existem 7 dimensões na sua vida, porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus. E isso nós vamos estudar aqui sobre essa ativação nessas 7 dimensões. Então, quando Deus criou o homem, e os abençoou, no verso 28, para que o homem fosse fecundo. Olha só, agora no capítulo 2, ele criou o homem na eternidade, mas só no capítulo 2, o homem é formado na terra. Ele foi criado no céu. No capítulo 2, verso 7, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Estão comigo? Mas o homem foi criado aonde? Na eternidade. Mas ele foi formado na terra somente no capítulo 2. Veja, isso aqui tem um princípio. Deus estabeleceu todas as coisas na eternidade. Mas elas só se manifestam quando ela é gerada na eternidade. Por isso que a oração é tão importante. Porque ela gera na eternidade algo que vai ser manifesto posteriormente na terra. Por isso que a oração é profecia, é palavra. Formou o Senhor formou, verso 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Existe um princípio de que você primeiro gera no mundo do espírito. E nós vamos ver que as coisas em Deus, elas já foram criadas
Elas já foram criadas. Você também foi criado na eternidade. Então, quando Deus, na eternidade, disse: haja o Rogério, antes da fundação do mundo eu existia. Mas quando deu o ano de 1970, eu fui gerado no ventre da dona Raimunda. Quando chegou o tempo, olha só, fui gerado na eternidade, mas quando chegou o tempo de manifestar a minha vida, a sua vida, aqui na terra, para cumprir um propósito dentro da dimensão temporal. E ali você foi gerado antes da criação de todas as coisas na terra, mas você foi manifesto na terra no tempo que Deus determinou para você cumprir um propósito. Por isso você veio à terra nesse tempo. Vamos ver como que isso se revela aqui em Mateus capítulo 25. Olha que coisa interessante. Eu vou precisar caminhar com vocês bem rapidinho, por causa do tempo. E eu não quero afadigar vocês, porque o pastor Paulo já disse para a gente terminar antes de meia-noite de amanhã. Mateus 25. Você vai ver que tudo Deus criou para depois se manifestar na terra. Olha aqui o verso 31 em diante. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, estão comigo? E todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: olha aí, vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. O reino de Deus já estava preparado. Quando Jesus disser: você que é ovelha, você que se deixou ser pastoreado, você que se deixou ser dirigido, orientado, corrigido, alimentado pelo bom pastor, você que é ovelha, tome posse do reino. Glória a Deus. Porque isso aconteceu com Jesus. Jesus era o cordeiro, mas se tornou leão. Se nós somos o cordeiro desse tempo, vamos nos tornar o leão no reino dos céus. Então aqui ele está dizendo, o rei está dizendo: tome posse do reino. Esse reino já está preparado desde a fundação do mundo. Olha aqui para você ver em João capítulo 17. Isso é muito tremendo. João capítulo 17. A oração sacerdotal. Verso 24 diz: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste. Quando? Então, veja, o reino já existia, o Pai já amava o Senhor na oração sacerdotal, o homem foi criado tudo antes da fundação do mundo. Vamos aqui caminhar, Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Deus seja louvado. Que você seja ativado na profecia do Senhor. Há uma profecia a seu respeito antes da fundação do mundo. Há uma palavra a seu respeito. Veja, verso 3.
bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele. Antes, você foi escolhido, o reino foi preparado, o Messias foi amado antes da fundação do mundo, o homem foi gerado antes da fundação do mundo. Todas as coisas foram estabelecidas, você foi estabelecido, existe um plano já estabelecido. A sua vida, se você deixar, você não vai viver de acordo com as circunstâncias, mas de acordo com o direcionamento profético, de acordo com a revelação do Espírito, para o cumprimento de uma missão na terra. Antes da fundação do mundo, Deus já havia te criado e te preparado para essa geração. Isso é tremendo, irmãos. Hebreus, vamos aqui só para finalizar só para fundamentar tudo isso que nós estamos dizendo, para você ter uma referência. Capítulo 4, Hebreus capítulo 4. Verso 3. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora, certamente, as obras estivessem concluídas, as obras já estivessem concluídas, o reino já havia sido estabelecido, Jesus já existia, agora aqueles que creem nele já estavam separados, para aqueles que creem nele, antes da fundação do mundo, escolhidos, separados, com toda sorte de bênção espiritual, antes da fundação do mundo, e agora o autor de Hebreus fala que todas as obras já estavam concluídas. Sua vida não é um acaso. Você nasceu por um propósito. 1 Pedro fala algo interessante. Vamos lá. 1 Pedro capítulo 1. O apóstolo Pedro aqui, ele descreve algo tremendo. A ativação profética significa você ser ativado na profecia que você foi gerado por Deus antes da fundação do mundo. A ativação, 1 Pedro 1:20. 4:3. Vamos pegar aqui do verso 17 até o 20, para a gente contextualizar. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Posso ouvir um amém? Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiros sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Ele foi conhecido, mas ele foi manifestado. Ele foi conhecido em um tempo, mas manifestado. Você foi criado num tempo, mas manifestado em outro. Você manifestou nessa dimensão, no tempo em que Deus designou você para vir à terra. Assim como Jesus, há 2000 anos atrás. E o que é interessante que o apóstolo Pedro entendeu aqui, é que o sangue do Cordeiro, já havia sido derramado. Mas só que foi manifestado na terra. Porque Jesus, ele alinhou a terra com o céu, ele alinhou a dimensão temporal com a eterna, por isso o sangue dele penetrou os céus, até o santo dos santos, conforme Hebreus 10:19 diz, ele rasgou os céus.
pelo seu sangue, ele penetrou os céus, ele ligou o natural com o eterno, e por isso nós podemos hoje ter acesso à sala do trono da graça. Pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, ele conectou. Irmãos, isso é muito lindo. Ele conectou essa dimensão com aquilo que já estava criado e estabelecido antes da fundação do mundo. Para que nós pudéssemos entrar nessa dimensão, como disse Efésios 1. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nas regiões celestiais em Cristo Jesus, toda sorte de bênção espiritual. E então, Jesus, ele fez tudo por nós. Ele preparou, quando ele disse na cruz, está consumado. Ele estava ali concluindo no primeiro céu, na dimensão temporal, um projeto que já havia sido desenhado antes da fundação do mundo. Estão entendendo? Assim como em Cristo tudo se cumpriu segundo a vontade de Deus, a sua vida tem um propósito eterno. Você tem uma missão nesse mundo, no tempo da vossa peregrinação. A pessoa que quando não recebe essa revelação, ela vive muitas vezes pensando que a vida dela é ganhar dinheiro, é ter coisas, é ser alguém. A sua vida não é ser, não é ganhar, não é ter. A sua vida é cumprir um propósito. É cumprir a razão pela qual você foi criado por Deus. E quem vive fora dessa revelação, vive de maneira perdida, tentando preencher os vazios que somente o Espírito de Deus pode preencher, porque você não está caminhando segundo a razão pela qual você foi criado. Quando Saulo, ele estava ali pensando que trabalhava para Deus numa direção contrária, até ter um encontro com Jesus, até ser ministrado por Ananias, até ser acompanhado por Barnabé, até ser ensinado, preparado para cumprir um propósito. Deus entrega a Paulo o desenho apostólico da igreja. A igreja tem um fundamento que é Cristo, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Ele estava ali recebendo de Deus para cumprir um propósito. E você vai lendo os escritos de Paulo: olha, não há nada em mim mesmo, me cumpre, e ai de mim se não pregar o evangelho, fazer a razão pela qual eu fui criado. A ativação profética é você ser ativado na razão pela qual você foi criado. Deus quer ativar você, meu irmão. Irmãos, olha só aquela mulher no poço de Jacó de João 4. Ela estava lá, irmãos. Ela foi lá e Jesus encontra com ela. Ela falou: olha, quem beber dessa água tornará a ter sede. Mas se aquele que beber da água que eu lhe der. Irmãos, o que representa? Aquela mulher estava buscando a água errada. Ela buscava uma água natural. Em outras palavras, ela queria saciar a sua sede com aquilo que é natural. E Jesus falou assim: olha, quem beber dessa água não vai ser suprido, mas aquele que saciar com a água que eu lhe der, essa água vai ser nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Isso no capítulo 4. No capítulo 7, 38, ele fala: aquele que crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva.
Ele não só vai ser saciado, como vai saciar a sede de muita gente. Porque a pessoa vive na razão pela qual ela foi criada. Não busca a água errada não, irmãos. Não busca a água errada. Você vai tornar a ter sede. Você vai tornar a ter sede. O Espírito de Deus é o único que pode te conduzir em toda a verdade. Ele pode te revelar a vontade de Deus. O mundo não o conhece, porque não o vê. E somente o Espírito Santo, ele pode te ativar na dimensão em que Deus criou você. Eu poderia falar aqui, vamos aqui para você ver Apocalipse 13, só para finalizar esse ponto, para a gente sair da introdução. Apocalipse 13, verso 8. Verso 7. Aqui está falando do anticristo, etc. Mas olha o que diz. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Esse livro existe. Se você estudar sobre os 7 livros do céu, a Bíblia fala de 7 livros no céu. Um deles é o livro da vida do Cordeiro. Esse livro, isso aqui é muito sério. Porque é quando você descobre a razão pela qual você foi criado. Você existe. A profecia a seu respeito. Irmãos, a questão não é esse mundo aqui, irmãos. Não é o tempo, se você morre com 80, 90, está errado a sua maneira de pensar. A questão é se você cumpriu o propósito. Jesus cumpriu o propósito com 33 anos, vou voltar para casa. João Batista cumpriu o propósito com 30 anos, leva ele para casa, passa a faca nele aí. Paulo cumpriu o propósito. Não era uma questão do tempo que você vive na terra, é uma questão do que você está fazendo na terra. Você tem um propósito. Você tem um propósito. Você foi criado por Deus com um propósito antes da fundação do mundo. Você é mais velho que você pensa. Você acha que você nasceu, você é mais velho. Você foi criado antes da fundação do mundo. Só que você foi manifesto há poucos anos atrás. Mas você já existe há muito tempo. Isso é tremendo. Isso é tremendo. Se nós entendermos que todas as coisas foram criadas antes da fundação do mundo, existe uma dimensão eterna, o sangue de Jesus me insere nela, para eu viver um propósito, aí eu sou perdoado pelo sangue, o meu passado é tratado, eu recebo o evangelho da graça de Deus. Preste atenção nisso. Vamos aqui, em Atos capítulo 20. Eu vou sair fora do roteiro aqui, que o Senhor quer nos conduzir a um entendimento sobre isso. Atos capítulo 20. Verso 24. Olha a mente de Paulo em relação ao propósito dele na terra. A revelação. Ele falando para os presbíteros de Éfeso
quando encontraram eles lá em Mileto, eles se reuniram, e agora Paulo, ele está falando sobre a sua missão, ele está falando sobre o cumprimento do propósito. Ele era um homem dirigido por propósito. Jesus foi um homem dirigido por propósito. João Batista foi um homem dirigido por propósito. Veja, a mente de um homem dirigido por propósito. 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Olha aí a missão dele. Ele recebeu de Jesus o evangelho da graça. O que é o evangelho da graça de Deus? É o evangelho da misericórdia de um Deus santo, poderoso e eterno. É o evangelho do perdão. O centro do evangelho da graça é o perdão de Deus para o homem. O centro do evangelho da graça é a misericórdia de Deus para conosco. O centro do evangelho da graça é que, mediante a fé, o meu passado, ele pode ser totalmente purificado pelo sangue do Filho de Deus. Mediante a minha fé, Efésios fala isso, olha, a graça mediante a fé, isso não vem de vós, é graça mediante a fé. Pela fé, eu vou tratar o seu passado pelo sangue do meu Filho. Isso é graça. Ele completa dizendo isso. 25. Ele falando: agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Ele estava falando: olha, eu estou limpo de vocês, eu ensinei vocês a palavra, eu ensinei vocês agora o reino, eu testemunhei a graça, o perdão, a misericórdia, a humildade, o quebrantamento, a santidade, a graça de Deus, seu passado perdoado, sua prostituição perdoada, suas mentiras perdoadas, seus vícios perdoados, seu engano, seu orgulho, sua soberba, todos os nossos pecados, lavados pelo sangue de Jesus, a graça de Deus sendo revelada para o homem, o evangelho da graça de Deus. Para quê, irmãos? Nós somos lavados pelo sangue. Eu posso ouvir um amém? Nós somos redimidos, purificados, entramos em aliança com Deus. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Nós temos acesso ao trono da graça. Nós recebemos graça, misericórdia, bondade de Deus, por causa da obra de Jesus Cristo. O evangelho da graça chegou em nós. Rogério, eu te perdoo. Seu prostituto, mentiroso, enganador, seu Jacó, seu usurpador, orgulhoso, soberbo. Você merecia o inferno. Mas eu te apresento a minha graça. Se arrependa dos seus pecados, crê no Senhor Jesus e seja salvo. E um dia eu criei, e a graça de Deus me alcançou. Graça de Deus. E me purificou do meu passado. Essa é a obra de Cristo. Então, depois que eu recebi a graça de Deus, eu criei, você creu, agora você vai ser ativado na profecia que eu tenho a seu respeito, antes da fundação do mundo. E então, você agora vai ser ativado no meu reino. Pela graça sois salvos, mas o reino veio pelo poder do Espírito Santo. Jesus falou: permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E então, eu criei, eu busquei, e um dia o Espírito de Deus veio e encheu a minha vida. E eu fui batizado no Espírito Santo, mergulhado no Espírito. Para quê?
para cumprir a profecia gerada antes da fundação do mundo. Eu vou colocar em você o meu espírito, porque eu vou te revelar o propósito pelo qual eu criei você. Sem o Espírito Santo, você nunca vai conhecer a razão pela qual você existe. Se pela graça eu sou perdoado, pelo Espírito de Deus eu recebo o reino. Pela graça eu sou lavado pelo sangue. Pelo batismo no Espírito, o meu espírito é cheio de tudo aquilo que Deus tem para a minha vida, para cumprir um propósito. E Ele vem e coloca em mim os dons, Ele coloca em mim o fruto, Ele coloca a sabedoria, a revelação, o espírito de sabedoria e revelação. Para quê? Para cumprir o propósito pelo qual eu fui gerado antes da fundação do mundo. Você entra na dimensão do Evangelho, a dimensão do reino de Deus. Agora eu sou inserido no corpo de Cristo, no reino, na igreja. Agora, pelo meu Espírito, você vai dar testemunho do que eu fiz na sua vida, como a graça se manifestou na sua vida, como você foi perdoado, transformado. Agora, pelo meu Espírito, você vai curar enfermos, expulsar demônios. Você vai agora estabelecer a minha obra, porque eu te criei para isso. O Evangelho do Reino. Mateus 12 fala: se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, o reino de Deus é chegado. Porque eles estavam falando que Jesus estava expulsando demônios pelo espírito de Beelzebu. E Jesus estava falando: olha, vocês podem pecar contra o Filho, mas não peca contra o Espírito Santo. Porque se essa obra é do Espírito Santo, você vai ser réu de pecado eterno. Porque você está julgando uma obra feita pelo Espírito como sendo feita por um demônio. E ali Jesus estava falando do reino. Ele estava falando: se é o Espírito de Deus que está sobre mim, o reino é chegado. Por que as pessoas não vivem na dimensão do reino? Porque elas não vivem debaixo da ativação do Espírito. Ficam lutando com os mesmos pecados, lutando com as mesmas situações. Elas vieram do mundo com motivações erradas, um discipulado errado. Preste atenção, olhe para mim, irmãos. Uma das coisas, quando o reino de Deus chega numa pessoa, o reino de Deus chega numa pessoa, Deus vai arrancar essa pessoa. Jesus fez isso. Vai haver um rompimento. Quando Jesus estava lá passando, ele viu Levi, Mateus, ele viu ele, cobrador de impostos, corrupto. E ali Jesus olha para ele: segue-me. Ele teve que romper com a estrutura de Roma, com a estrutura judaica. Ele teve que abrir mão do dinheiro que ele ganhava. Ele teve que abrir mão das perseguições que ele tinha por causa do reino. E quando Pedro fala com ele: Senhor, tudo nós deixamos para te seguirmos. Ele fala: olha, não há aquele que tenha deixado, quer dizer, um rompimento. Um rompimento. Zaqueu teve que romper. Aquele jovem rico, Jesus queria que ele rompesse. Um outro falou assim: tudo te deixei. Tudo deixei para te seguir. Ele falou: olha, o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Você quer me seguir? Ele estava dizendo em outras palavras: eu não te prometo nada. Não te prometo casa, não te prometo lugar de dormir. O outro queria: Senhor, deixa apenas eu enterrar meu pai. Deixa os mortos seguir os mortos. Enterrar os mortos. Vem e segue-me. Em outras palavras, deixa os mortos com os mortos. Você segue a vida.
Sabe o que acontece, irmãos? Por que pessoas não são ativadas no reino? Porque elas não querem romper com o mundo. Elas não querem romper com as estruturas humanas, mundanas, por causa do reino. Elas querem conciliar as duas coisas. Aí Jesus olha e fala: quão difícil um rico entrar no reino. Porque ele era dono de muitas propriedades e ele não quis romper. Jesus falou com ele: rompe, vende tudo, dá aos pobres e me segue. E aí, porque a pessoa não rompe com as estruturas do passado, ela também não é ativada para viver a profecia, a razão pela qual ela foi criada por Deus. Ela não pensa em Deus, ela pensa em si. E aí ela vive presa nas suas estruturas humanas. Preste atenção, que se você tem um chamado, tem algo que arde no seu coração, eu quero te dizer algo: rompa com o que Deus está falando. Vá para o deserto comer gafanhoto e mel, mas viva no centro da vontade de Deus. Porque você só tem essa vida para isso. O evangelho da graça nos libertou do pecado. Mas o evangelho do reino é um evangelho pelo Espírito Santo para vivermos debaixo de uma unção. Jesus entendeu isso. Ele veio à terra. Ele veio à terra para cumprir um propósito. Ele era o Criador. E de repente João Batista olha para ele e fala: Senhor, tu vens a mim. O Senhor me fez. O Senhor me criou antes da fundação do mundo. Foi você que me fez. Como eu vou te batizar? Jesus não foi a Caifás, Jesus não foi a Anás, que era o sumo sacerdote. Ele foi se submeter a um homem de Deus, legitimado por Deus na terra. E Jesus disse: façamos para que se cumpra toda a justiça, toda a legalidade do reino. Vê se Jesus precisava ser batizado. Mas como homem, ele precisava ser batizado por João. Por quê? Porque João pregava a graça. Arrependei-vos. E Jesus não podia manifestar o reino sem primeiro receber a graça. Então ele é batizado por João. Não porque ele pecou, mas para que a legalidade dele manifestar o reino, ele foi mergulhado numa dimensão da terra, e ele agora pode manifestar a dimensão do céu. Porque Caifás não era legitimado por Deus, pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus estava sobre João. E aí quando os religiosos vêm perguntar para ele: com que autoridade você faz essas coisas? Quer dizer, com que legalidade? Ok, eu tenho uma pergunta para vocês. O batismo de João era do céu ou dos homens? Por que Jesus voltou no batismo? Por que ele voltou em João? O evangelho. Se a mensagem de João era do céu, era o arrependimento, a manifestação da graça. Não, João pregava da parte de Deus. Por que vocês não creram nele? Se vocês são defensores de Deus. Não sabemos. Então eu também não falo com que autoridade eu faço. Jesus foi a João Batista. Agora preste atenção. Olha para mim, já estou finalizando a introdução. Se o evangelho da graça é o perdão, o evangelho do reino é a submissão. Por isso Jesus se submeteu. Por isso que uma pessoa que não se submete ao governo de Deus, não vai viver a profecia.
Por isso o diabo não quis submeter a Deus. Por isso que Jesus se submeteu a Deus. A submissão é a base para que a autoridade do reino se estabeleça na vida de uma pessoa. E o reino é chegado. O reino chegou até Jesus, porque Ele nos deu o exemplo. Se submeta. E aí Jesus é batizado. O que acontece logo em seguida? Ele se põe a orar. Lucas 3:21. Ele começa a orar. O céu se abre. O Espírito Santo vem. Oração abre o céu. Oração abre o céu. Oração traz aquilo que está na eternidade para a terra. Se a gente entender, irmãos, oração é algo tão importante. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Você oraria muito mais. Nós oraríamos muito mais. Eu oraria mais. Então, quando Jesus ora, o céu se abre, o Espírito Santo, olha o reino chegando. Depois da graça, vem o reino. Abre Mateus 4, por favor. Você foi criado por um propósito. Você foi criado por um propósito eterno. Mateus 4. Estão comigo? Verso 17, Jesus prega a graça. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, diga arrependei-vos, graça, reino dos céus. Se não há a graça, não há manifestação do reino. Se você não perdoa, se você não ama, se você não é humilde, se você não é puro de espírito, se você não se faz menor, se você não deseja abraçar o ímpio, o pecador que Deus ama tanto, de demonstrar que Jesus está vivo em você, que Deus ama o pecador, Deus ama a prostituta, Deus ama o usuário de droga, e Ele tem você para manifestar a graça. Amar essas pessoas e levá-las ao arrependimento dos seus pecados, até que o reino chegue até ela. Depois que o reino chegou em Jesus, olha o que aconteceu, verso 23. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho da graça. Sim ou não? Do reino. O evangelho? Do reino. Qual é o evangelho do reino? Ele estava dizendo sobre a submissão a Deus, sobre a presença de Deus no coração do homem, sobre a realidade de um reino que não é deste mundo. Irmãos, Jesus pregou tanto sobre o reino. A mensagem dele era o reino. A ponto do ladrão na cruz: lembra de mim quando vieres no teu reino. O ladrão já tinha escutado sobre o reino. Ainda hoje você vai estar com a graça, ainda hoje. Jesus pregava sobre o reino. Que reino é esse, irmãos? É o reino que você e eu somos convidados por Deus para fazer parte, com uma missão, com um propósito, com uma causa pela qual você existe. Eu tenho uma causa, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, Ele me ungiu
reino. Ele me ungiu para pregar o evangelho aos quebrantados, curar os quebrantados de coração, colocar em liberdade os cativos, os algemados. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim para estabelecer o reino, para pregar o evangelho, para libertar os cativos. Para isso você tem que ser ativado pelo Espírito Santo. O evangelho do reino. Se a graça fala do passado, o reino fala do presente. E a terceira e última dimensão do evangelho está aqui em Apocalipse, capítulo 14. Apocalipse, capítulo 14. Deus vai te ativar para cumprir o propósito dele. E quando você estiver ativado, você vai produzir muito fruto. Você vai frutificar no reino. Você nasceu, foi gerado pelo propósito. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a. Isso foi estabelecido antes da fundação do mundo. Apocalipse 14, verso 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu. Estão comigo? Tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua, povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Olha aqui, irmãos. Olha, irmãos, verso 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno. Se o evangelho da graça fala da dimensão do passado, do perdão, da misericórdia, o evangelho do reino fala do meu presente, da unção do Espírito, do batismo do Espírito, o evangelho eterno, ele fala da maior de todas as dimensões, que é a adoração. Por isso que quando você lê João 4, ele está à procura dos adoradores. Os adoradores são aqueles que passaram pela graça, pelo reino, e agora entram numa dimensão aonde Deus é o centro. Primeiro, a graça fala de mim, do perdão dos meus pecados pela obra do Filho. Segundo, o reino fala do corpo, da unção do Espírito, para a edificação do propósito de Deus na terra, o corpo de Cristo, a igreja. Agora, o evangelho eterno fala de Deus, da adoração. Por isso o sumo sacerdote entrava sozinho no Santo dos Santos. Era a dimensão da adoração. Jesus traz um lampejo dessa adoração em Mateus capítulo 6, verso 6. Ah, é? Você quer? Ok, vou te dar aqui um toque. Você quer adorar a Deus? Entra no quarto, fecha a porta, sozinho. Você sozinho no quarto, com porta fechada. É uma figura do sumo sacerdote no Santo dos Santos. E o teu Pai, que te vê em secreto, te recompensará em secreto. Essa dimensão de adoração, onde não tem aplauso de homem, onde não tem título, onde não tem dinheiro, onde não tem nada, é a dimensão que toca o céu, que toca o coração de Deus. É onde você está ali, você se derrama, você se abre, você se humilha, você confessa, você o adora, você ministra o coração de Deus, o seu amor, sua submissão, sua sujeição, sua obediência, a causa pela qual você existe, o que Ele significa para você, quem Ele é para você, sem aplauso, sem curtida de face, sem nada disso. Você só ouve o aplauso do céu. Essa dimensão do evangelho eterno é para quem tem a revelação da eternidade, da vida eterna.
Se pela graça Jesus me perdoa, pelo reino o Espírito me capacita, pela eternidade eu recebo a paternidade de Deus e me torno filho de Deus, a sua essência é derramada sobre a minha vida. Por isso Ele está à procura dos adoradores. Os verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores. Ele não vive só no Santo dos Santos. Ele passa pelo átrio, pregando a graça de Deus. Ele passa pelo reino, edificando a igreja. Mas ele também tem o seu tempo a sós. Ele é um adorador. Se você vive essas 3 dimensões, o Evangelho é chegado. Aí você pode ouvir o Senhor dizendo em Mateus 28, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. A graça, o reino e a eternidade. Ensinando-os a guardar todas as coisas. A graça, o reino e a eternidade. Fazendo discípulos, ensinando-o a guardar todas as coisas que eu vos tenho falado. Feche os seus olhos. Que o Espírito de Deus possa ter falado ao seu coração. Você foi gerado antes da fundação do mundo, por um propósito. Veja, você tem um propósito. Você tem um propósito. Aquela mulher no poço de Jacó era a figura da igreja, buscando saciar a sede no lugar errado. A graça de Deus já te foi revelada em Cristo. Eu sei que você ama Jesus. Eu sei, você está aqui. Você ama Jesus. Mas aí ele fala assim: se o grão de trigo, sabe por que o grão de trigo? Não era o grão de mostarda, não era o grão de feijão, não era o grão de milho, era o grão de trigo. Ou seja, aquele cuja essência era para fazer o pão. Jesus, o pão da vida, nós, seus discípulos, somos como um grão de trigo. Mas se o grão de trigo não morrer, ele estava falando para aqueles que receberam a graça. Se o grão de trigo, veja, irmão, sua essência é Jesus Cristo. Eu sei que você ama Jesus, mas se você não morrer, você fica só. E Deus te criou para ser fecundo, multiplicar, encher a terra. Se não morrer, mas se morrer, produz muito fruto. Somente o Espírito Santo pode nos convencer. Só Ele pode nos conduzir. Pai, em nome de Jesus, o Senhor me trouxe aqui essa noite com um propósito, porque eu tenho procurado viver o Teu propósito. Foi o Senhor, ó Deus, quem agendou esse encontro com meus irmãos, com a minha vida. Meu Deus, tem pessoas aqui tão amadas pelo Senhor, pessoas aqui que Te amam, que alcançaram a graça que Jesus conquistou por nós, que Ele se manifestou há 2000 anos. Pessoas que estão aqui, Deus, que vieram ao encontro do Senhor essa noite. Espírito Santo, revela-lhes a Tua vontade.